Então vamos lá, botei para gravar. Deixei ele dar a mensagem dizendo que está gravando. Está gravando. Então, hoje são 25/2/2021. Acho que essa é a terceira aula. 6h48. Vamos começar, então. A nossa aula continua, então, transistor de efeito de campo. Professor, JFET. Oi. a sua imagem está congelada aqui para mim. Você está vendo eu desenhando aqui? Não, eu estou vendo a sua imagem só do nariz para cima congelado. Também para mim não aparece. Agora apareceu? Não. Não? Eu estou compartilhando a tela. Normalmente o professor no período passado falava que quando isso acontecia, o senhor tinha que descompartilhar e compartilhar novamente para ver se esse erro passava. Eu já fiz isso. Aqui para mim continua ainda congelado. Com a minha imagem, eu até fechei a câmera. Eu continuo vendo a sua imagem. Vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo. Ok. Para mim eu vejo o Luciano. Agora sim. Sim. Tá vendo? Sumiu Agora de novo. sim. Sumiu de novo. Aí, agora sim. Sim. Tá vendo? Sim. Tá vendo riscando? Sim. Sim, dá pra ver. Bom, então vamos lá. Pela 10ª vez. A gente está falando, então, assim como nas aulas anteriores, sobre os transistores de efeito de campo, especialmente sobre os JFET. Então, nas aulas anteriores, a gente viu o funcionamento interno, as junções, a camada de depressão, como que comanda a condução do FET, né? E agora a gente vai ver detalhes sobre a polarização. E o que é polarização do JFET e o que é polarização de forma geral? Para o FET funcionar, você precisa de certas tensões que precisam estar na posição que você deseja. E isso, tanto no JFET quanto no BJT, é chamado polarização, ou seja, definir essas tensões. Polarizar é determinar o ponto de operação, ou seja, você determina se o FET vai estar cortado, se o FET vai estar saturado ou em alguma região específica, ou ele está cortado esperando um valor de tensão para poder saturar. Ou seja, definir essa forma de fazer o FET funcionar é que se chama polarização. E existem 3 tipos de polarização, são 3 circuitos básicos que são usados para polarização. Então, isso é bom porque você não precisa decorar um monte de diferentes tipos de circuito. Tem basicamente 3 circuitos e só realmente 2 são usados. Então, a polarização com VGS constante, que é menos comum, mas ainda se usa. A autopolarização, que é a mais utilizada na prática. E o divisor de tensão,
que é uma polarização teórica, que ninguém usa, não tem sentido, não tem praticidade nenhuma, e ela aparece muito nos livros, mas ela não tem sentido prático. Tá? Então, os divisores de tensão lembra o circuito de divisor de tensão do BJT. Só que no BJT tem sentido. No BJT e serve para alguma coisa. Né? Normalmente ele serve para tornar independente, mais independente do beta. Né? Então, esse circuito aqui, o divisor de tensão com BJT, esse aqui é um BJT, né? Não é um FET, ele serve. Mas se você trocar isso aqui por um FET, não faz mais sentido, não tem aplicação, embora funcione, não tem muito sentido, acaba sendo inútil. Né? Então a gente vai ver esses três circuitos, começando pelo circuito de VGS constante ou fontes independentes. Então, o circuito de fontes independentes, ele usa duas fontes para fazer o FET funcionar. Então, essa fonte aqui, VDD, ela fica responsável por alimentar o FET e a carga. Então, sai dessa fonte aqui a corrente que vai eventualmente circular pela carga. ID. Aqui está IDQ, porque considerou o Q de quiescente, significa que é o de polarização. Tá? Então, essa aqui é a corrente ID, e essa fonte serve para alimentar a carga, que normalmente é RD, né? É uma possibilidade que a RD seja carga. Então, ele serve para alimentar a RD e alimentar a carga. Aliás, desculpa, alimentar o FET e alimentar a carga. E quem controla o quanto de corrente vai passar é essa fonte aqui, VGG. Ela controla essa tensão. E então essa fonte está aqui, ela não tem corrente de saída aqui, é zero. Apesar de não ter corrente, ela consegue controlar essa tensão aqui, consegue controlar o FET e decidir o quanto de corrente vai passar aqui. Então você tem uma fonte usada para decidir o quanto de corrente vai passar e uma outra fonte para prover essa corrente. Se isso parece estranho, você ter que usar duas fontes, é porque realmente é estranho. Não é normal que você tenha que usar duas fontes para fazer um FET funcionar. Então, isso é estranho, mas é possível, dá para montar no laboratório, botar as duas fontes lá, montar e funciona. E também você poderia usar isso aqui, ao invés de usar uma fonte, um resistor, isso aqui poderia estar vindo de um microprocessador. Então, se isso aqui viesse do microprocessador, o microprocessador seria essa fonte. Né? E, então, lógico, você teria uma aplicação para esse circuito de fontes independentes. Então, você faz isso aqui funcionar impondo uma tensão VGS constante. Essa tensão, a gente vai ver agora, essa tensão aqui, ela nada mais é que a mesma que essa. Então, essas duas tensões aqui são iguais. São a mesma tensão. Se você tiver aqui 2 volts, você vai ter aqui 2 volts. A gente vai ver isso agora, é o que está escrito aqui. Ó. A única diferença é a polaridade. Né? Então, se você tem 2 volts, essa fonte aqui você vai ter menos 2 volts. Então, o objetivo da polarização é definir o valor de VGS, bom, já está definido, né? O valor de VGG, que é essa fonte aqui, e o valor de... Aliás, desculpa, não. Os parâmetros que você tem são VGS, VGG e DSS. O objetivo é encontrar ID e VDS, que é essa tensão aqui entre dreno e fonte. Então, vamos para um circuito prático. Está aqui um circuito real prático que você poderia montar. A gente monta ele no laboratório.
E nisso a gente pode encontrar esses valores aqui de tensão, se você montar no laboratório. Eu digo pode encontrar porque depende do FET que você usa, né? Então, dependendo do FET que você usa aqui, você pode encontrar esses mesmos valores, ou não. Esse aqui são os parâmetros do FET, mas como o grande problema é que os FETs têm parâmetros muito variáveis, né? Então não é muito fácil, esse circuito não é muito bom para isso, porque ele é muito dependente dos parâmetros do FET. Ele depende muito de um FET para o outro, né? Eu tenho até aqui... vamos primeiro para a mão, depois eu vou mostrar ele simulado. Então, isso aqui tem uma fonte de 2 volts e uma fonte de 12. 2 resistores de 3K, eu chutei isso aqui, tá? O objetivo é que a gente descubra quanto de corrente passa aqui. Então, o principal objetivo desse circuito é agir como uma fonte controlada de corrente. Controlada como? Através dessa tensão aqui, ó, 2 volts. Certo? Se essa tensão aqui tiver vindo de um microprocessador, o microprocessador poderia controlar o quanto de corrente passa. E isso você teria, por exemplo, um carregador de bateria. Um carregador de bateria é assim: você tem um microprocessador, o microprocessador decide quanto de corrente vai usar para carregar a bateria e ele monitora a bateria. Se a bateria estiver carregada, ele para de enviar corrente. Se a bateria estiver muito descarregada, ele envia mais corrente. Se a bateria estiver quase totalmente carregada, ele envia um pouco menos. Ou seja, esse circuito pode ser um carregador de bateria. Se fosse um carregador de bateria, esse resistor aqui seria a bateria, né? Ele seria a carga, ou seja, ele seria a bateria. Essa fonte aqui estaria representando o microprocessador, decidindo quanto de corrente eu estou enviando. A gente vai ver que o único defeito disso é que se você usar um JFET comum, as correntes são muito baixas para carregar a bateria. Teria que usar um FET mais parrudo, né, para carregar a bateria. Então vamos para o início aqui para decidir quanto de corrente, descobrir quanto de corrente você vai ter na carga com esses parâmetros aqui, certo? Esse ponto aqui é 0 volts. Esse também é 0 volts. Para definir o quanto de corrente, você precisa descobrir qual é o valor de VGS. VGS define o quanto de corrente está passando. Tem uma fórmula, né? Então, a gente precisa descobrir qual é o valor de VGS. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Se você considerar que esse ponto aqui é 0 volts, qual a tensão nesse ponto aqui? Ou seja, imagina que eu tenho um multímetro em volts. Não sei quantos volts. E a ponteira vermelha do multímetro eu coloco aqui. E a ponteira preta eu coloco na massa, como sempre eu devo colocar as ponteiras pretas. Quanto eu vou medir de tensão? Alguém chuta algum valor entre menos infinito e infinito? Deixa eu botar de novo aqui. Uma bagunça aqui em casa por causa do... Aqui na minha vizinhança, por causa do jogo do Flamengo. Fogos, um monte de coisa. Mas e aí, pessoal? Acho que é em qualquer lugar, professor. Ou vai ser uma decepção, ou vai ser esses fogos até o fim da semana. Mas quanto de tensão você espera encontrar aí se eu ligar um multímetro em volts? Tá aqui, volts. Vou botar aqui, desenhar aqui o seletor. Quanto de tensão você espera encontrar? 2 volts? 2 volts, quase. Quase. 4? Quase 2 volts. Não, 4 não. 4 não. Tá quase 2, porque se você notar, eu botei o positivo no negativo da fonte, tá vendo? E eu Menos botei 2. Oi? Menos 2, então. Os dois, exato. Ou seja,
Quase mesmo. Falou 2, não era 2, era só errou o sinal. Quase 2. Por quê? Aqui se você botar mais, aí você vai ter aqui menos 2 volts. Bom, mas saber a tensão em cima da fonte não serve para nada. O que eu precisava saber não é a tensão em cima da fonte. O que eu precisava saber é VGS. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui daqui e colocar aqui, ó, preto. Opa, essa caneta é uma merda. E isso aqui, ó, vou botar aqui, tá vendo? Quanto que você vai encontrar? Qual o valor de tensão lá no multímetro? Menos 2 volts. Mesma coisa, menos 2 volts. Por que menos 2 volts? Porque eu estou no mesmo ponto, né? Esse ponto está para a massa. Eu só movi para cá. Agora, o legal é que esse ponto aqui é o S, então eu já estou com a ponteira no S. Só que eu quero medir VGS, eu já estou com a ponteira preta. A ponteira preta tem que estar no S e a ponteira vermelha tem que estar no G para poder medir VGS. Né? Então, eu só preciso mover a ponteira preta, a ponteira vermelha, para o G, para cá. Ó. Mas, para fazer isso, eu preciso passar por esse resistor, tá vendo? Esse resistor de cá. Então, eu estou com a ponteira vermelha aqui, eu tenho menos 2. Se eu mover a ponteira para cá, né, se eu mover a ponteira para cá, para esse ponto, que é o ponto G, eu vou ter que subtrair a queda no resistor de 3K. Certo? E quanto é a queda no resistor de 3K? Alguém chuta um valor aí para a queda do resistor de 3K? Entre menos infinito e infinito. 0. 0. Por que 0? Porque a corrente que circula nos JFET, desde que eles não estejam queimados, desde que eles estejam funcionando, a corrente que circula no gate é 0. Então, a tensão nesse ponto aqui, que é menos 2, é igual à tensão nesse ponto aqui, ou seja, menos 2 volts. Né? E é o que está aqui, ó. Foi feito aqui matematicamente. VGS é igual a menos 2. Se você notar, o VGS é menos VGG, porque o VGG é 2, né? VGG é 2. Então, matematicamente, como você ligou o negativo no G e o positivo no S, você tem menos 2. Tá? Então, a fonte está ao contrário aqui. É fácil de entender que a fonte está ao contrário. Então, beleza, o VGS é menos 2. Isso vai acontecer em todos os problemas de FET. Então, para que serve esse resistor de 3K? Você vê que eu não usei esse resistor de 3K para nada. 3 vezes 0 dá 0. Mas se ele fosse 4K, daria 4 vezes 0 dá 0. Se ele fosse 1K, daria 1 vezes 0 dá 0. Então, qualquer valor que eu bote aqui de resistor em série, chamado RG, né, resistor de gate, qualquer valor que eu colocar de resistor de gate, eu tenho a mesma conta. Ele vezes, poderia ser, por exemplo, 1 mega. 1 mega vezes 0, 0. Né? Mas e aí? Se pode ser qualquer um, eu vou botar meu dedo. Quanto que é a resistência do dedo humano? Alguém chuta um valor aí? Por favor, maior que 100K. Qual a resistência que você esperaria se você botasse o dedo lá entre dois pontos? Uma boa pergunta. Dá choque? Posso botar o dedo? Vou morrer? Bom, se a tensão é 0, acho que não. A tensão não é 0, é menos 2. A corrente é 0, mas a tensão não é. É menos 2. Mas eu concordo, a corrente é 0, então não vai passar nenhuma corrente por mim. Né? Então não tem como dar choque. Na verdade, nenhum ponto desse circuito dá choque. Nem se você colocar o dedo direto no 12 volts. Porque normalmente o choque elétrico começa em torno de uns 30. Então, perto de uns 30, 24 a 30 volts, você começa a sentir um incômodo. E só a partir de uns 40 que você realmente consegue perceber que é um
um cômodo chato o suficiente que você tem que tirar o dedo. Então, todo esse circuito alimentado com 12 volts está muito longe ainda do risco de choque, não tem como. Então, mesmo que você bote aqui o dedo aqui, não tem nenhum risco. Mas aí, se eu botar o dedo aqui entre esses dois pontos, esse ponto aqui, os dois pontinhos vermelhos, teoricamente o circuito continua funcionando da mesma forma, com os mesmos valores. Pois isso é muito legal, né, cara? Porque se eu tirar o dedo, ele para de funcionar. Pô, mas e a resistência do ar? Né? Você tem aqui um ponto, aí você tem aqui outro ponto. Imagine duas bolinhas de metal, né, ligadas no circuito. Se eu botar, então, aqui o dedo, beleza, ele está contato. Mas se eu tirar o dedo, a resistência do ar é muito maior do que a resistência do corpo humano. E com a resistência do ar muito, muito elevada, o FET não consegue criar a camada de depressão. Ele não tem energia suficiente para criar a camada de depressão. Ou seja, se você tirar o dedo, você vai conseguir desligar o FET. Bota o dedo, liga o FET. Tira o dedo, desliga o FET. Isso parece algum circuito que vocês conhecem? Já viram algum circuito em que você bota o dedo e funciona só de encostar? Me lembra de touchscreen. Touchscreen, né? Touchscreen. Embora o touchscreen tenha um sentido diferente, o touchscreen é capacitivo. Mas o jeitão, a ideia geral do touchscreen capacitivo é essa. Você, quando você toca, você não precisa apertar. Quando você toca, você transfere carga de um lado para o outro, ou seja, você forma um capacitor, né? E nisso você ativa o touchscreen, ou seja, aparece uma corrente alta que vai ser lida por um microprocessador. Então é o contrário, né? O microprocessador lê essa corrente para descobrir aonde você tocou no display. Mas mais fácil do que um sensor touchscreen é um sensor de toque, né? É muito comum em elevador, tem vários elevadores que você aperta o botão, mas o botão não é físico, é só uma plaquinha de metal, você só encosta e ele consegue entender que você encostou, né? O FET é muito sensível, então o FET consegue ser sensível o suficiente a só o seu toque. Ou seja, esse resistor aqui poderia ser muito maior que 3K e ainda assim ia funcionar. E aí, na aula passada, eu até falei por que precisa desse resistor. Teoricamente, você também poderia fazer esse circuito aqui e ia funcionar direto no FET. Assim. Também ia funcionar. Bota 2 aqui, e aí aqui você teria menos 2. Tá? Ia funcionar do mesmo jeito. Normalmente você bota um resistor aqui porque costuma ser o objetivo chegar aqui com algum tipo de sinal vindo de algum lugar. E se não tiver esse resistor em série, esse sinal que chega aqui pode ver tudo isso aqui como um curto-circuito, o que não faz sentido, né? Você não quer que isso aconteça. O sinal não pode ver tudo como um curto-circuito. Aliás, desculpa, o sinal não pode entrar aqui, não. O sinal tem que entrar depois do resistor, lógico, senão ele vai sempre ver curto-circuito. Mas aí, mesmo eu não tendo sinal, o circuito pode ter o resistor para que mais para frente eu bote algum sinal. Tá? Então, o fato é que esse resistor aqui não faz diferença o valor. Desde 0 até um valor muito alto e continua funcionando do mesmo jeito. E aí eu tenho o VGS menos 2. Se eu tenho o VGS menos 2, para descobrir a corrente, basta eu colocar na equação de Shockley. A equação de Shockley é essa equação aqui embaixo. Eu só preciso ter dois parâmetros, que é a tensão de estrangulamento, essa aqui, e a corrente máxima, que é essa aqui, 2 mili. Qual é a maior corrente que você vai ter nesse FET? 2 miliamperes. Você vai ter essa corrente quando o VGS for 0.
Quando o VGS for 0, você tem o FET no máximo de condução possível. Ou seja, você vai ter 2 mA de corrente. Esse FET só conduz até 2 mA. Se você quiser um FET que conduz até 1 A ou até 50 amperes, é possível. Esses são FETs pequenos. Tá? Eles não foram feitos para conduzir corrente alta. Então, se eu botar o VGS menos 4, ele estrangula. Ou seja, você vai ter 0 mA. Eu botei menos 2. Então, está entre 0 e menos 4. Né? Ele não vai estar totalmente estrangulado, ele vai estar parcialmente estrangulado. Então, o que você precisa é colocar os valores aqui na equação Shockley. Em cima, menos 2, que é quanto você tem de VGS. Embaixo, menos 4, que é a tensão de estrangulamento. E aqui, 2 mili. Foi o que eu fiz aqui e encontrei meio miliampere. Uma coisa que é importante quando você fizer esses cálculos é você lembrar que você não pode encontrar uma corrente maior que o máximo. O máximo é 2 mili. Então, você faz esse cálculo aqui, aperta o botão errado na calculadora, está desatento, não presta atenção, e aí você encontra, por exemplo, 5 miliamperes. Vou aqui a vírgula, encontra 5 miliamperes. Você sabe que você está errado, porque o FET nunca poderia conduzir mais que o máximo. O máximo 2. Então, não pode conduzir mais que o máximo. Não é nem que vá queimar, não. Ele não conseguiria conduzir isso de forma nenhuma, porque isso seria a máxima corrente que o FET conseguiria te dar. Né? Se você tentar aumentar a VCC, se aumentar aqui o VCC, a gente viu isso na aula passada, se aumentar esse VCC aqui, o FET fica mais estrangulado de natural. Então, ele não consegue passar mais corrente do que o máximo. Certo? E lógico, se eu botar aqui uns 100 volts VCC, eu vou queimar o FET. Existe um limite de tensão que você pode aplicar. Então, 100 volts, não. Uma vez que eu defini qual vai ser a corrente é meio. Uma vez que eu defini qual vai ser essa corrente está aqui, ó, meio mili. Meio mili seria possível carregar uma bateria? Talvez, mas ia demorar muito tempo para carregar. Né? Mesmo que seja uma bateria pequena, recarregável, lógico, meio mili ia demorar muito para carregar. Mas, há muito tempo atrás, eu tive um robozinho, aliás, o robô está até aqui. Eu tive um robozinho que chegou, um robozinho de controle remoto, né? Chegou aqui em casa, botei para funcionar, ele funcionou maneiro, muito legal, tal. E até certo ponto, de tanto brincar com ele, ele descarregou. Ele é bateria recarregável, né? Então ele descarregou. E assim que eu pluguei na alimentação, para recarregar a bateria, eu vi que ele não estava carregando, continuava descarregado. Aí eu abri, medi a bateria, parecia estar legal, só descarregado. Tirei a bateria fora e carreguei com um circuito externo. Sabe qual é o circuito externo que eu bolei para carregar a bateria? Uma fonte, lógico, não poderia começar diferente. Um diodo e a bateria. E aqui indo para o negativo. E aqui a bateria, mais, menos em cima. Por que eu botei o diodo? Para que a bateria não descarregasse na fonte. Como eu sabia que essa bateria era 3,7 volts, né, lítio-íon, eu botei aqui, e ela estava tipo, com uns 2 volts descarregadora, eu botei aqui 2,5 e deixei um tempo. Deixei um tempão. Não estava esquentando. Né? Botei aqui um amperímetro para saber se estava carregando. Estava carregando. Fiquei feliz porque estava boa a bateria. Né? Depois que deixei um tempão, ela chegou aos 3,7, eu botei no robô e o robô está funcionando.
né? E aí eu fiquei só um pouco chateado, porque toda vez que eu fosse usar o robô, eu ia ter que tirar a bateria, né? Dessoldar, porque ela era soldada. E aí eu tive a ideia de colocar um diodo na alimentação, na entrada de alimentação do robô, indo para a bateria. Né? Indo para a bateria, e lógico, o outro lado da bateria já estava conectado no negativo, né? Normal. E o positivo da entrada de alimentação. Cortei o circuito tá queimado, que era o circuito de carga, e estou usando um diodo para carregar a bateria. Qual é o problema disso? Essa entrada aqui é 5 volts e a bateria pode ser tipo 2. Essa diferença vai causar uma corrente assim, absurda e vai queimar. Então eu botei um resistor em série para reduzir essa corrente. Mas qual é o problema? Se eu boto uma corrente alta, ele pode queimar a bateria. Se eu boto uma corrente baixa, ele demora dias para carregar. Eu decidi botar uma corrente baixa, botei 1 mili, mais ou menos, e no pior caso dá 1 mili, mas à medida que a bateria vai carregando, vai dando menos corrente, ou seja, demora muito para carregar, mas tudo bem, eu deixo lá o robô carregando de um dia para o outro. Qual é o defeito do meu circuito? Por que meu circuito é uma merda? Funciona, mas demora dias para carregar. Porque a corrente está variando conforme a tensão da bateria. Esse circuito com FET aqui, que é um carregador de bateria muito melhor, ele tem a mesma corrente, independente da carga que está aqui. Então, ele vai sempre carregar com meio mili, né? O tempo todo. É assim que funciona um carregador de bateria. Ele está sempre empurrando corrente, né? Outra coisa que é importante saber é qual é a tensão desse ponto aqui para esse ponto aqui, ou VDS. Por quê? Se esse VDS estiver perto de VCC, você pode estar perto de cortar, né? Então, se você tiver aqui um VDS de, digamos, 11,5 volts, digamos, né? Que ele seja 11,5 volts, você está muito perto de 12, então significa que você está muito perto de cortar o FET, porque está faltando pouco para 12, que seria o corte completo, né? Então é bom calcular para saber se está longe de 12, e se você olhar aqui não está. Não está longe de 12. Como é que você faz essa conta? Aqui é uma malha fechada, pode parecer que não é uma malha fechada, mas está fechada pelos símbolos de massa, né? Isso aqui está ligado assim, né? Então isso aqui é uma malha fechada, e isso aqui é tipo Kirchhoff. Eu digo tipo Kirchhoff porque é muito fácil, mas é Kirchhoff. Então você tem, olha lá, do menos para o mais 12, está aqui, menos 3K vezes ID, menos 3K vezes ID, menos VDS, que é essa tensão que eu quero descobrir, igual a zero. Igual a zero. Então você tem 12 menos 3K vezes ID, menos VDS igual a zero. Então isso é velho, né? Isso todo mundo já deve ter visto um monte de vezes. Você rearranjando os termos aqui, você encontra o valor de VDS, que é 10,5 volts, ou seja, ele está perto de cortar. Se eu aumentar um pouquinho essa corrente, vai cortar. Então, ou seja, seria melhor que eu reduzisse o valor desse 3K aqui, se puder, né? Ou aumentasse essa fonte, porque ele está muito perto de cortar, está muito perto de você não conseguir aumentar a corrente, caso você precise aumentar a corrente, né? Ou seja, isso aqui está um pouco alto demais. Aliás, desculpa, caso precise aumentar a corrente. Vamos então para o... Bom, isso aqui é o básico, né? Se você aumentar esse 2 volts aqui,
você reduz essa corrente. E nisso você tem um controle. Em 2, você tem meio. Em 4, você teria 0. E em 0, você teria 2 milli. 2 milli que é o máximo. Ou seja, é possível controlar a corrente a partir de uma tensão. Né? Essa tensão pode vir de um microprocessador ou pode vir de uma outra fonte. E essa fonte aqui está controlando. Agora, esse circuito tem esse defeito. Ele precisa de duas fontes. O circuito mais comum para fazer um FET funcionar é o autopolarização. O autopolarização é um circuito que não precisa de duas fontes. Quem comanda a autopolarização é o valor desse resistor aqui, RS. A gente vai ver que o valor desse resistor aqui é que comanda qual é o valor de VGS e que comanda qual é o valor de D. Os parâmetros, então, aqui são RS, que é o mais importante, né, o VGS e também IDSS e IVP. Esqueci de botar aqui IVP. IVP. Vamos ver como é que isso funciona. Assim, se você não tiver um circuito prático com valores reais, digamos, por exemplo, que você tenha 1K aqui, 1K aqui, 12 volts e, digamos, aqui 3K. Então, você tem um valor, valor de reais, né? Se você quiser saber qual é o valor, ou seja, a polarização, se você quiser saber qual é o valor da corrente que circula, existem 3 métodos para descobrir. Ou seja, a autopolarização possui 3 formas de solução para você descobrir qual é o valor da corrente para um circuito qualquer. Vamos para a primeira forma. A primeira forma, aliás, vamos mostrar as 3 formas. Eu escrevi aqui 2 formas, mas são 3, ó. 1, 2, 3. Deixa eu cortar isso. São 3 formas. Que coisa. Agora tá certo. Então, tem 3 formas de solução. A primeira forma é a medição com multímetro. A segunda forma é um método gráfico. E a terceira forma é um método de solução de equações. Então, são 3 formatos, 3 formas para descobrir como a autopolarização está funcionando. Você pegar um circuito real e quiser saber como que esse circuito funciona, você tem 3 formas de resolver. A primeira é a medição, a segunda é um método gráfico e a terceira é um método de soluções de equações. Vamos, então, para a ideia de medição. Lógico que você pode pegar qualquer circuito que existe no mundo e simplesmente medir, né? Você pode montar, pegar qualquer circuito e medir. Essa não é uma solução que é só desse FET. Né? Todos os circuitos na vida real, você pode, ao invés de ficar calculando, você pode montar e medir. Às vezes é mais prático, muito mais prático do que ficar calculando. Né? Outra solução também seria montar no simulador. E aí você simula e descobre qual é o valor de tensão. Né? Mas o mais legal daqui é o seguinte. Você pega esse circuito aqui. Peguei esse circuito. Só que aqui é 3K, 3K e 12 volts, em vez de 1K, como eu tinha falado. 3, 3, 3, 12. Então você pega esse circuito aqui. Você quer saber quanto de corrente passa aqui. Quanto de corrente vai passar pela carga, pela bateria, se for um carregador de bateria, ou por qualquer outra coisa. E você quer saber qual é o valor dessa corrente, o que você faz? Você só precisa de uma medida para poder tirar todo o resto. Você só precisa medir essa tensão aqui, ó, daqui para cá. Vou botar o ponto preto. Se você souber a tensão que está em cima desse resistor de 3K,
você sabe todo o resto, é fácil de calcular todo o resto. E por quê? Por que isso é possível? Mais uma vez, para a gente descobrir por que isso acontece, eu vou abrir mão, vou lançar mão do multímetro virtual, tá? É o nosso multímetro desenhado, simplesmente que a gente descobre qual é o valor de tensão pensando. Eu preciso saber qual é o valor de VGS para poder descobrir como funciona o FET, né? Engraçado, eu peguei aqui a caneta branca. O que será que faz a caneta branca? Nada. Então, eu preciso saber qual é o valor de VGS. O valor de VGS é esse daqui, ó. VGS. Né? Agora, se você notar bem, a minha ponteira preta está em cima do vermelho aqui, ó. Né? Está em cima do vermelho aqui. E a minha ponteira vermelha está longe, ó. Não está no preto, ó. Se eu pegar essa ponteira vermelha e levar aqui para o preto, eu descubro qual vai ser a tensão VGS em função da tensão em cima do resistor de 3K. E isso é fácil de fazer, porque, mais uma vez, como sempre acontece em todos os circuitos de FET, essa corrente é zero. Então, não há queda nesse resistor de 3K. Então, a tensão nesse ponto aqui é a mesma que nesse ponto, que é a mesma do primeiro ponto. Então, se eu quero medir VGS aqui, eu podia muito bem medir a mesma coisa. Eu podia muito bem medir a mesma coisa se eu colocasse a ponteira aqui em cima. Certo? Então, imagine a seguinte situação. Desculpa. Imagine a seguinte situação. Imagine que você mediu em cima do resistor de 3K, você mediu 2 volts. Então, em cima do resistor de 3K, digamos que eu tenha medido 2 volts, certo? Qual o valor de VGS? O valor de VGS a gente descobriu que é possível obter botando a ponteira vermelha na massa e a ponteira preta no ponto vermelho aqui, ó. Certo? Se eu medir 2 volts em cima do resistor de 3K, se eu colocasse ao contrário, ponteira vermelha no massa, ponteira preta no fonte, né? Eu ia medir menos 2 volts. Então, isso é que é o mais legal desse circuito. Esse circuito aqui, o valor que aparecer aqui, digamos que apareça 2 volts. Se ele apareceu 2 volts aqui, é porque ele tem essa polaridade. Só que esse negativo, ele vem para cá. Ó. É o mesmo ponto que aqui. Ó. Porque não tem queda nesse resistor, né? Então, é o mesmo ponto que aqui. Tá vendo? Olha só. O mais está na fonte e o menos está no gate. Então, VGS é negativo positivo. Ou seja, entre esses dois pontos aqui, eu tenho menos 2 volts. Ou seja, eu consigo uma tensão negativa a partir de uma tensão positiva, porque simplesmente ela inverte daqui, né? Ela inverte daqui para cá. Né? Bom, mas ao invés de 2 volts, não foi isso que eu medi. Eu montei mesmo. E montando mesmo, de verdade, o que você encontra é menos 1,81. Está próximo de 2 volts. Com esse valor aqui, você consegue descobrir todos os outros. Ou seja, com uma medida só, você descobre todas as outras medidas, sem precisar de nenhuma medida extra. Né? Por quê?
Porque se você descobre que a tensão aqui, ó, nesse ponto, é 1,81, se a tensão em cima de um resistor de 3K é 1,81 volts, qual a corrente que circula aqui? Bom, V igual a RI. A tensão é 1,81. É igual a 3K vezes I. Foi isso que eu fiz aqui, ó. I é igual a 1,81 dividido por 3K, dá 0,6 mili. Essa corrente que circula aqui nada mais é que a mesma que circula nesse resistor, nada mais é que a mesma que circula em tudo. Ou seja, ID. Né? Quem resolveu o valor dessa corrente foi o resistor. Né? Esse resistor aqui é que comanda o FET. Ele é que decide o quanto de corrente vai estar passando. A malha de dreno é a mesma coisa que a malha anterior, que o sistema anterior, né? É 12 menos 3KID menos VDS menos 3KID igual a zero. Está aqui. 12 menos 3KID menos VDS menos 3KID igual a zero. Tem duas vezes 3KID, porque são dois resistores de 3K. O cima e o de baixo. E aí a gente encontrou esse valor aqui. Esse valor não importa agora, mas o fato é que essa é uma forma de chegar ao valor de ID, ou seja, medir. Né? Agora, imagina que você tenha o circuito na sua frente, mas você não possa montar. Então, uma solução, ao invés de montar, é você simular. Imagina que você também não possa simular. Imagina que você queira uma resposta teórica. Não é possível que não tenha uma forma. Existem duas formas teóricas. A primeira forma é o método gráfico. Então, antigamente, todos os FETs, quando você comprava de um fabricante, você ganhava um livro e o livro tinha vários FETs daquele fabricante. Cada FET do fabricante tinha uma curva característica que vinha num papel milimetrado para você medir com régua. Né? Então, numa época em que não existia nem computador nem calculadora, essa era a única forma de fazer o cálculo propriamente dito, sem você precisar montar. Né? Porque, lógico, se não tinha calculadora e nem computador, não tinha como simular. Então, a solução era montar. Mas você ia montar todos os circuitos sempre? Não, né? Seria legal que você tivesse um método teórico. O método teórico que existia na época era o método gráfico. A ideia do método gráfico é fazer o seguinte. Você faz uma reta entre 0 e o valor de tensão que teria caso você tivesse a corrente máxima. Então, você pega a corrente máxima, é 2 mili. 2 mili vezes 3K daria 6 volts. E você faz uma reta entre os 6 volts e o zero. Então, você pegaria lá o livro. O livro tinha um montão de gráficos, né, em papel milimetrado. Então, você pegaria com um lápis, faria a retinha com a régua de bonitinho, né, entre 0 e o valor que você queria, 6. Essa reta que eu fiz aqui, ó, essa reta verde, né? E aonde essa reta cruzasse a curva, você vinha, como o papel era milimetrado, você podia contar o númerozinho de milímetros, né? E aí você chegava nos dois valores. Você chegava na corrente e na tensão. Aqui eu botei de sacanagem 1,8, porque quanto deu no outro, né? Mas é mais ou menos quanto que eu
eu acharia se eu tivesse fazendo o método gráfico na marra, de verdade, né? Esse método gráfico, ele exigia um livro que tinha que ser bem impresso, né? Ele tinha que ter o gráfico ali bonitinho, certinho, com papel milimetrado. Não sei se vocês já viram papel milimetrado na vida. O papel milimetrado servia para você fazer gráficos e para você poder medir coisas no gráfico depois do gráfico pronto, né? E, nesse caso, o próprio fabricante dava o papel milimetrado para você chegar na conclusão, no valor da corrente, né? Então, o método gráfico te dava a tensão, 1,8, 1,81, como a gente encontrou aqui, né? 1,81, e também te dava 0,6. Se você olhar aqui, o gráfico que eu fiz dá mais ou menos 0,6, 0,6. Agora, lógico que o método gráfico é uma droga, né? Ele exige que você tenha régua, você vira um desenhista e não um engenheiro, né, ou um técnico. Você fica desenhando lá em cima do gráfico para poder encontrar os valores. Esse não é o único método gráfico que existiu. Já existiram muitos métodos gráficos para várias coisas diferentes, usando os gráficos que vinham nos datasheets. Então, os gráficos que vinham nos datasheets, na época, eram muito bons. É possível encontrar esses gráficos até hoje. Só que você teria que imprimir, e aí não vai ficar com 1 milímetro certinho, então vai ficar difícil de contar, né? Dá para usar esse método até hoje. Agora, esse método nada mais é que uma junção de uma equação quadrática. Isso aqui é uma equação quadrática, uma equação de grau 2, né? É uma equação de grau 2. E isso aqui é uma equação de grau 1. Então, isso aqui nada mais é que um sistema de duas equações, uma de grau 2 e a outra de grau 1. E aí você pensa, por que as pessoas que gostavam do método gráfico, ao invés de resolver um sistema de equações, você aprende a resolver sistema de equações quando você está antes do ensino médio, né? E a razão era simples. Se você tinha que resolver uma equação de segundo grau, sem calculadora, acabava te gerando uma raiz. E aí você tinha que fazer essa raiz na marra. Aparecia lá a raiz de 27. E faz como? Vai ter que decompor aquela droga, multiplicar, né? Ou seja, dá trabalho. Então, o método gráfico, uma época que não existia calculadora, era ótimo, né? Agora, hoje existe calculadora. Então, se existe calculadora, é possível fazer a autopolarização usando uma solução de equação quadrática, já que você tem calculadora. Agora, veja bem que a calculadora é feita de microprocessadores. O microprocessador é feito de FETs, que é exatamente o que a gente está calculando. Não sei se você percebe o quanto isso é irônico. A gente usa um circuito feito de FET para calcular a polarização de um FET, né? E lógico que esse circuito só foi possível, o circuito da calculadora só foi possível construir, os projetistas conseguiram construir, usando soluções de polarização de FET, né? Então, o cara que fez a primeira calculadora, melhor dizendo, até o cara que fez a primeira calculadora, até a calculadora ficar popular, né, a melhor solução para a polarização de FET era com método gráfico, né? Ninguém queria ficar lá decompondo raiz e calculando, porque isso não é eletrônica, né? Mas aí como é que funciona esse método solução quadrática? Bom, ele funciona assim. Você primeiro chega numa equação que é a equação de grau 1. Né? Como? Você encontra essa corrente aqui proporcional ao valor de VGS. Então, VGS nada mais é que VG menos VS. Então, aqui eu tenho VG e aqui eu tenho VS. Né? Se você olhar, VG é zero, porque eu estou na massa. Lembrando que esse resistor aqui de 3K não tem queda. Então, VG é zero.
E VS? Bom, VS é essa tensão aqui em cima, daqui para a massa, que é nada mais é que a tensão em cima do resistor de 3K. Então, VGS é 0 menos VGS é 0 menos a tensão em cima do resistor de 3K. Mas eu sei qual é a tensão em cima do resistor de 3K, porque eu sei lei de Ohm. É 3K vezes ID. Ou seja, VGS é menos 3K ID. Rearranjando isso para ficar assim, você tem essa equação, que é uma equação de grau 1. Por que é grau 1? Porque está elevado a 1, né? Aqui está elevado a 1. A equação de Shockley é a nossa equação de grau 2. Né? Porque a equação de Shockley, que é a equação que define como o FET funciona, ela já está aqui com o quadrado. Eu só preciso dos parâmetros. Quais são os parâmetros? São IDSS e VP. Colocando IDSS e VP, eu tenho 2.000 aqui, eu botei 2.000 como IDSS e botei VP igual a menos 4, eu tenho essa equação aqui. Né? Aí lembrando, olha só, se notar, essa equação aqui é ID igual a tanto, não é? E essa equação aqui também é ID igual a tanto. Então, eu igualei as duas. Olha só, isso aqui é ID. Isso aqui é ID. Né? E isso aqui também é ID. Então, eu igualei as duas. E nisso, igualando as duas e fazendo aqui alguns malabarismos bobos matemáticos, eu encontro essa equação aqui. Essa equação é o meu sistema de segundo grau. Né? A solução dela é a solução do sistema de segundo grau. E você pensa assim, pô, mas isso aqui não é tão difícil. Se você pensar, né? Isso daqui não é tão complicado. Isso aqui é um quadrado. Se vocês lembram de produto notável, você tem 1 ao quadrado menos 2 vezes VGS sobre 4 mais VGS ao quadrado sobre 16. Alguém lembra disso? Produto notável? Isso aqui tudo vai multiplicar por 6. E aí esse 6 está aqui. Cara, olhando essa equação aqui, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico desanimado. Porque se fosse equação fácil, eu resolvia na marra. Agora, essa equação é chata, cara, porque ela tem ela tem aqui uma fração, aqui tem outra fração, tem 16 aqui, né? E lembrando que ainda tem um VGS aqui desse lado, que vai ter que botar para cá, né? Vai ter que subtrair daqui. Então, o que desanimava as pessoas antigamente era o fato de eu ter que pegar essa equação aí e resolver com um produto notável. Por isso que todo mundo gostava do método gráfico. Mas é possível resolver essa equação aqui sem fazer produto notável, sem fazer essa cagada aqui. Isso aqui é uma cagada. Com um método fácil, usando calculadora. Desde que você tenha uma calculadora, você consegue fazer isso aqui sem precisar de produto notável ou sem o método gráfico, que é a solução por chute. Está aqui, então, a sua equação que você precisa resolver. Se você não souber nada de eletrônica, você não consegue resolver essa equação com chute. Por quê? Porque o que você quer resolver é o valor de VGS. Quanto é VGS? Então, se você não souber nada de eletrônica, você não tem como começar o seu chute. Porque se você vai resolver uma equação de matemática qualquer, o x pode estar entre menos infinito e mais infinito. Então, como é que tu vai chutar um valor? Tem infinitos valores. Agora, se você sabe eletrônica, você sabe que o VGS tem que estar entre menos 4 e 0. Por que ele não pode ser maior que 0? Porque queima o FET. Por que ele não pode ser menor que menos 4? Porque é o máximo de estrangulamento que você tem. Então, peraí.
eu tenho um espaço, uma faixa de valores possíveis curtinha, menos 4 e 0. Está pronto para o chute. E o que você pode fazer, então? Ao invés de calcular essa equação e fazer produto notável aqui, o que você quiser, você pode chutar um valor. De repente você acerta, de repente não. Eu vou mostrar aqui para vocês que com 3 chutes você termina e faz a equação quadrática. Sem precisar fazer produto notável, com um método maneiraço, simples, de chutes, e é um método que, ao contrário de tudo na matemática, quando você erra um pouquinho, você erra tudo a partir dali, não é? Toda vez em matemática, você erra um sinal, tudo fica errado. Eu vou mostrar para vocês um método que, se você errar, esse método corrige o seu erro, desde que você não erre várias vezes, lógico. O método corrige o seu erro e você volta para o caminho certo no meio do caminho. Isso é muito legal desse método. Mas vamos lá. Você tem entre menos 4 e 0 de valor de VGS. Então é pênalti. Aqui está a baliza do menos 4. Aqui está a baliza do 0. E é pênalti, você vai chutar, de preferência no meio do gol. Por quê? Porque não tem goleiro, né? Se tivesse goleiro, era melhor não chutar no meio do gol. Apesar de ter jogador chutando no meio do gol. Mesmo assim, sem goleiro, tu vai chutar no meio do gol, né? Faz sentido. Então, o meio do gol aqui é menos 2. Esse vai ser o seu primeiro chute. Menos 2. O que você vai fazer para saber se você acertou? Você vai aplicar menos 2 dos dois lados da equação. Então, menos 2 aqui, esse lado da equação dá 2. Bonito. Agora você vai aplicar menos 2 aqui desse lado da equação. Se der igual, sai correndo. Tu acertou no primeiro chute. Então, se não der igual, também não fica com raiva, não. Não é muito fácil acertar no primeiro chute, né? Não é muito difícil fazer isso. Você pega menos 2 dividido por menos 4, dá meio. 1 menos meio dá meio. Meio ao quadrado dá 1/4. Foi o que eu fiz aqui. E multiplicado por 6 dá 1,5. Não acertamos. Não acertamos. Bom, mas não fique triste, porque apesar de você não ter acertado, você descobriu uma coisa, que é a seguinte: a resposta correta está agora entre menos 2 e menos 1,5. Esse que é o legal do método. Quando você erra, você reduz o espaço de busca. Agora está aqui, por aqui, a resposta correta. Então o cara perdeu o pênalti, mas não tem problema. Pênalti de novo. Estou entre menos 2 e menos 1,5. Pênalti de novo. Vou chutar no meio de novo. Vê que sempre tem um aluno maluco que chuta no canto, né? Ele acha que fica mais bonito, o gol, né? Mais plástico, aquele movimento e tal. Você pode fazer. O fato é que você pode chutar onde você quiser entre menos 2 e menos 1,5. E, eventualmente, você pode até dar mais sorte do que o chute no meio, né? Mas eu chutei aqui, esse meio aqui se você notar, esse meio aqui é 1,75, né? É metade, né? É só somar os dois e dividir por 2. Então você tem esse aqui. Colocando dos dois lados, você tem... Não acertamos ainda. Estamos entre menos 1,75 e menos 1,89. Está mais perto. Está vendo que está chegando? Pênalti de novo. Chegamos, então, a esses dois valores. Você chuta aqui no meio. Aqui eu vou chutar um valor com 2 casas. Normalmente eu não chuto valor com 3 casas. E eu chutei 1,82. Aí, olha só, está mais próximo ainda. Né? Nada te impede de fazer um quarto chute. Foi o que eu fiz aqui. Botei aqui chute 3, devia ser chute 4. Chute 4. Agora sim, chute 4. E olha só o que no chute 4 eu encontrei. Ainda não está certo. Mas eu já sei
que esse dígito é 8. Ó, 8. Esse dígito é 8 e esse dígito é 1. Eu posso parar por aqui e dizer que o VGS é menos 1,8. Esse método, ele, apesar de ser difícil de explicar, uma vez que você aprende esse método, você vê que é mais prático usar isso do que qualquer outro método, inclusive o método gráfico. O único porém é que você precisa de uma calculadora. Não precisa de uma calculadora científica. Até uma calculadora comum você consegue, desde que ela tenha raiz, né? Desculpa, quadrado. Mas ele é prático. Professor, Agora, nada te impede de continuar chutando aqui para poder encontrar as outras casas decimais. Fala. professor, acho Oi. que já no chute 3, basicamente, já dava para perceber isso, porque um é 1 menos 1,82 e o outro é menos 1,878. Então, o 78 você meio que poderia arredondar para cima. Arredondar para 8, sem dúvida. Sem dúvida. No próprio chute 3 já dava para ter terminado isso aqui, né? O mais legal, se isso fosse feito por computador, ou seja, se você usasse um computador para fazer essa conta, o computador poderia fazer esse chute muito mais rápido que você. Ele poderia, em milissegundos, ele poderia chegar na última casa decimal fazendo assim, 1000 chutes, né? ou guesses, né? como é esse método. Esse método se chama método Newton-Raphson. É um método de solução de equações de qualquer tipo, baseado em chute. A única diferença desse método do método final do Newton-Raphson é que ele precisa de uma derivada. Ele precisa fazer uma derivada para descobrir se ele está chegando ou se ele está indo embora. Né? E aqui a gente não precisa disso, porque como é quadrático, o quadrático está sempre chegando. Se fosse grau qualquer, ele podia estar indo embora. E aí você não, se ele estiver indo embora, você teria que parar para poder reaproximar, né? Para poder convergir. Mas esse método aqui, se você colocar no computador, ele pode resolver qualquer equação de qualquer grau, de qualquer tipo, qualquer maluquice que você queira, sem saber nada sobre como resolver aquela equação, só no chute, só no chutômetro. Né? E em 1 milissegundo, o computador encontra a solução com todas as casas decimais que você quiser. Né? Então, é muito legal. Nada melhor do que mandar o computador chutar e você encontrar a solução. Bom, pessoal, então é isso. 3 métodos. Medir, método gráfico, especialmente na época que não existia calculadora, ou solução de equação quadrática, de preferência por chute, que você também podia resolver na marra. Né? Eu me lembro que, muito tempo atrás, eu dava essa aula e tinha um aluno que gostava muito de matemática, e aí ele falou assim, eu vou resolver na mão, não vou ficar usando esse chute aí, não. Vou resolver na mão, porque é possível resolver, né? Você abre isso aqui com pronto notável e resolve. Ele falou, vou resolver na mão, não vou ficar usando esse método aí de chute, não. Então, tá bom, beleza, manda ver. Aí ele foi fazer. Aí ele viu que dava, tipo, 2 páginas de equação, né? E o pior, um errinho dá tudo errado. Né? Ele fez, acabou errando. Infelizmente, acabou errando. Mas o fato é que matemática é cruel, porque um errinho, um deslize, você erra tudo a partir dali, não tem como. Agora, aqui não. O mais legal desse sistema de chute, é o seguinte. Imagine. Peraí, tá bagunçado aqui. Tem tanta coisa que eu escrevi. O mais legal desse sistema de chutes é o seguinte. Imagine que você chegou aqui, né? E você erra essa conta. Ao invés de 1,5, tu encontra 3. E tu errou a conta. Fez uma besteira, errou a conta. Tá bom.
Aí você vem para cá e você descobre que é entre menos 3 e 2. Né? Aí você vai chutar no meio. E vai dar um outro valor. Quando você botar aqui, desde que você não erre de novo, você vai ser redirecionado para o valor correto. Então, a não ser que você erre várias vezes seguidas, você vai para o lado errado, mas depois você volta para o correto. Né? Então, isso é um dos poucos casos de matemática em que, se você errar, você se recupera. Matemática é cruel no sentido de erro. Né? Qualquer errinho maluco, nunca mais tu sai da onde você estava. Né? Então, voltando aqui, onde eu estava? Voltando aqui, qual o método que normalmente eu coloco na prova? Na prova, normalmente, eu coloco o método de VGS medido. Então, esse aqui que você realmente precisa saber. Então, na prova, normalmente, eu coloco o circuito e digo, eu medi o VGS e deu tanto. Tá? Qual o valor de D? Então, é o mais prático, que é esse aqui do medido. Eu não boto na prova nem o método gráfico e nem o método do chute. Eu só deixo aqui como exemplo, para vocês verem que isso existe e que é possível chegar nesses valores. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Terminando a nossa aula aí, 8 horas. Alguma dúvida? Todo mundo vivo aí no dia de hoje? Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Ok, tá todo mundo vivo ainda. Ainda. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu acabar a gravação e a gente vai